Vai. Ok, a gente vai falar sobre o ponto gatilho do trapézio superior, músculo que normalmente fica cometido por dor crônica, em virtude de mau posicionamento, em virtude de estresse e sobrecarga muscular, muito por conta da utilização dos ombros elevados durante a utilização do computador, né? Então fica essa musculatura muito tensionada. Esse ponto gatilho normalmente ele tem mais de um ponto localizado na banda tensa aqui do músculo trapézio superior. Então você pode encontrar esse ponto gatilho junto ao ângulo do pescoço e mais 3 pontos que se espalham ao longo do ventre do músculo trapézio superior. É importante ressaltar que a gente pode ter outras considerações a serem feitas aqui, como a tensão sobre o elevador da escápula, o levantador da escápula, outros músculos associados, os próprios cervicais posteriores, o músculo temporal também pode ficar comprometido, o músculo, a face epicrânica, homolateral ao músculo trapézio superior, também pode ficar comprometido, o músculo masséter, o masséter principalmente aqui no ângulo da mandíbula, também pode ficar comprometido. Então, na verdade, esse ponto gatilho pode desencadear uma dor crônica em toda essa região aqui, pegando desde a região mais inferior do próprio músculo e chegando até a cabeça, disparando uma dor para uma zona alta. O que a gente vai demonstrar aqui? Uma técnica simples, uma terapia manual, baseada na técnica de Jones, com algumas modificações, para poder fazer a inibição de um ponto gatilho. O primeiro passo é sempre o mesmo, fazer a localização da banda tensa muscular. Deslizar o dedo sobre o ventre do músculo e, ao fazer esse deslizamento, localizar uma área de tensão. Geralmente, nessa área de tensão, a gente vai estar localizando o ponto gatilho, ou um tender point, ou um trigger point, trigger point, ou um tender point. Tem 2 formas de se conseguir localizar esse ponto. Uma é através do pensamento, onde a gente faz essa pinça, e ao fazer a pinça, normalmente a paciente relata o desconforto, ou a gente faz a digitopressão sobre a área acometida. Havendo uma dor que dispare para uma zona alva, a gente vai considerar um trigger point. Havendo uma dor que seja localizada, uma dor em queimação, uma dor em pontada, onde a gente está fazendo a digitopressão, um tender point. Então, esse é o primeiro passo, é o passo de localização. Lembrando que a gente pode ter até 3 pontos localizados aqui na área do trapézio superior. Muito bem. Vamos então fazer o tratamento dessa área aqui. Ela está aí, você demonstrou aqui o desconforto. Seria aqui, correto? Muito bem. Então, vou pedir para ela se deitar. Isso. Braços ao longo do corpo. Primeira coisa que a gente vai fazer, voltar a localizar o músculo comprometido. Então, a gente digita e pressiona sobre a banda do trapézio superior, tenta localizar o ponto novamente. A área do músculo, ou melhor dizendo, o músculo vai ficar numa posição de encurtamento passivo, ou seja, uma posição confortável para o paciente e ao mesmo tempo uma posição que permita, numa sequência, o alongamento desse músculo. Então a gente vai fazer a digitopressão mantendo uma forma confortável essa digitopressão. E é sempre interessante a gente confirmar se está havendo dor durante a digitopressão. Tudo bem? Essa digitopressão inicial ela vai durar aproximadamente 30 segundos. E somente após esses 30 segundos é que a gente vai dar uma sequência na técnica. Então, o próximo passo, vou pedir que ela faça uma inspiração, prenda o ar e contraia o músculo que eu estou digitopressionando. No caso, basta fazer uma elevação do ombro contra a minha mão, vou fazer a resistência e eu consigo uma isometria. 7 a 10 segundos, solto o ar, relaxa. E a sequência natural agora vai ser o alongamento desse músculo
até onde for permissível esse alongamento, ou seja, eu só vou conseguir alongar até onde ela me falar que eu posso ir com esse alongamento. Tudo bem? Então, coloca uma posição de estiramento do músculo, mantendo a digitopressão e alonga o seu feixe, alonga a sua face. Durante esse momento, o paciente deve ficar o mais relaxado possível, a técnica deve ser o tempo todo passiva, não há participação, a não ser no momento em que eu solicito a contração do paciente. Feitos os 30 segundos, a gente retorna passivamente à posição anterior, retira a digitopressão e na sequência a gente testa de novo, ou através de uma digitopressão ou através de um pinçamento. Está dolorido aí? E aí a sequência é sempre verificar, né, o quanto que se conseguiu ganhar com a realização da técnica. Ou seja, a gente faz uma escala de 0 a 10, pergunta antes de iniciar a técnica o quanto essa pessoa teve de dor, ou o quanto ela tem de dor, e a partir desse referencial, ao terminar a técnica, a gente pergunta novamente numa escala de 0 a 10 o quanto que ela está sentindo de dor. E aí a gente pode repetir novamente a técnica, desde que não seja uma repetição contínua para não causar uma fadiga, né? Então, de 1 a 3 vezes a gente repetindo a técnica, a gente consegue de 80% a 100% de êxito na inibição do ponto gatilho ativo aqui. Então, essa técnica principalmente é indicada para pontos gatilhos centrais, ou seja, aqueles pontos gatilhos que são os causadores principais de todo o desarranjo muscular, da disfunção muscular que se encontra na área comprometida.